Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Reginaldo e a gente vai dar continuidade ao nosso projeto Paper Theatre, Toy Theatre, que é o teatro de papel, teatro de brinquedo. Para essa semana, a gente precisa vencer 3 objetivos. O primeiro objetivo é encontrar uma caixa que a gente vai transformar depois em um mini teatro. O segundo objetivo é pensar numa cena. Uma cena que vocês conheçam, vocês podem inventar. E o terceiro objetivo é criar um esboço, para vocês começarem a ter uma ideia de como a cena vai ficar. Vamos pensar sempre que é um processo. A gente não começa maravilhoso. A gente começa, às vezes os começos são estranhos, a gente se sente perdido no começo, e às vezes está feio no começo, geralmente está sem graça no começo, porque é como criar uma redação, não é? A gente começa com um tema, demora muito para fazer a primeira parte, para desenvolver, às vezes tem que voltar e refazer a atividade. E com o teatro é a mesma coisa, a gente precisa de um tempo de experimentação e de um tempo para as coisas encaixarem. Então vamos por partes. Primeira parte, primeiro objetivo, é encontrar uma caixa. Bom, eu sugiro que essa caixa não seja nem muito grande, nem muito pequena. A média que a gente pode ter, vamos pensar numa folha A4. Procurem uma caixa que seja parecida com esse tamanho da folha A4. Porque muito grande, ela dificulta para guardar, dificulta para levar para um lado para o outro, no futuro para a escola. Esse tamanho é um tamanho ideal. Então aqui, por exemplo, vocês podem fazer também nas caixas que vocês encontrarem em casa, né? Claro, a gente está na quarentena, eu entendo que é um momento difícil, mas a minha sugestão é que vocês, por exemplo, possam ir até supermercados, farmácia, lojas, pedirem uma caixa, e aí vocês deixem um tempo de quarentena essa caixa. Dizem que a partir de 3 dias o coronavírus, morre. Então, a partir de 3 dias vocês poderiam utilizar essa caixa que vocês encontraram no supermercado. Mas se vocês não quiserem, tudo bem, vocês podem procurar dentro de casa quais são as caixas que vocês têm que vocês poderiam utilizar. Então, por exemplo, a gente tem embalagens como essa, né? Essa aqui é uma embalagem de café. Mas ela é possível fazer com a embalagem de café? Sim, é possível, mas é mais difícil. Por quê? Porque o cenário vai ser pequeno, os bonecos serão pequenos. Sendo os bonecos pequenos, você tem que ter mais habilidade para desenho e muito mais habilidade para recortar os bonecos, porque eles ficam pequenos demais. Para gravar não é um problema, porque você pode, ampliar, aproximar, na verdade, o cenário da tela e aí adequar a iluminação, né? Que aqui, por exemplo, vê que a iluminação estourou. E mais futuramente eu vou dar dica de iluminação para a gente poder captar isso de uma forma legal. Então, caixinhas assim também é possível, mas é mais difícil. Uma outra caixa melhor que a de café é uma caixa, por exemplo, desse tamanho. Aqui eu estou fazendo a propaganda do Omo. Não estou ganhando nada por isso, mas enfim, estou aqui com o Omo. Essa é uma caixa que tem um tamanho legal, mais ou menos uns 22 centímetros aqui. Claro, comparando com a folha, né, ela ainda é pequena, então vocês terão que reduzir. É mais fácil de fazer que a caixa maior. Uma caixa melhor ainda é a caixa de sapato, né? Então aqui eu tenho uma caixa de sapato, principalmente sapato adulto, que a caixa é maior, e ela é bastante semelhante, né, à folha A4. Você consegue colocar uma folha A4 dentro. E o tamanho da folha 4 é o mais confortável para quem não tem tanta habilidade em recorte e desenho em miniatura. Você tem mais sensibilidade, né? Aqui eu tenho uma outra caixa também, que não é de sapato. Tá? Uma caixa. Essa caixa aqui, o tamanho dela é ainda mais confortável. Por quê? Porque tem distância aqui e distância aqui. E essa distância também, mais ou menos uns 12, 13 centímetros, é uma boa distância. A caixa de sapato oferece, às vezes,
os mesmos 12, 13 centímetros, mas também tem caixas um pouquinho mais larguinhas de 15 centímetros. Tudo bem. A gente vai adaptando com o que tem em casa. Você vai utilizar aí o que tem em casa. E fazer um esforço, né, gente? Que às vezes a gente não tem nenhuma caixa em casa. Se a tua família é muito organizada e não gosta de acumular nada, vai ser difícil achar uma caixa dentro de casa, né? Mas você pode pensar para as próximas compras, de repente você vai comprar sucrilho, você vai comprar alguma embalagem que venha em caixa, que possa reaproveitar, ou fazer o que eu sugeri anteriormente, né? Que é ir no supermercado, procurar uma caixa, trazer para casa com todo o cuidado do mundo, deixar ela separada em algum lugar elevado, escondido, esperar passar 3, 4 dias e então utilizar a caixa. Você também pode borrifar álcool 70 na caixa, dá um tempo, né? Aí tem que ser por toda a caixa, enfim. É um momento delicado, mas ainda assim é possível criar coisas muito legais com total segurança e tranquilidade. Então vocês têm a semana inteira, os 7 dias aí da semana, para pensar em encontrar uma caixa. E a partir do momento que vocês encontrarem essa caixa, eu vou pedir que vocês façam testes. E independente de ter a caixa ou não, você pode pegar uma folha A4 e fazer testes. Vamos falar agora do nosso segundo item importante, que é a cena, que é a história que vocês pretendem contar. Talvez a pergunta que se vem agora na cabeça é: professor, eu não sei nem por onde começar, não tenho ideia de história nenhuma. Tudo bem, super normal esse sentimento. Mas é importante você escolher ou uma história que você já conhece, ou um tema que te interessa, para pensar nessa cena. E a gente passa para o terceiro ponto, que está associado ao segundo. O terceiro ponto é você experimentar com esboços. Por quê? Por que é importante experimentar com esboços? Às vezes a gente fica pensando em histórias e a gente não consegue chegar numa conclusão. Eu vou fazer uma história de terror, não, eu quero fazer uma história de amor, eu quero falar sobre o tema LGBT, eu quero falar sobre paz, eu quero falar sobre Covid, eu quero falar sobre amizade, eu quero falar sobre tanta coisa que eu quero falar. E aí a gente vai se perdendo. Então eu sugiro que você pense e, ao mesmo tempo, comece a experimentar. Porque quando a gente começa a botar a mão na massa, as ideias vão ficando mais claras, porque a gente vai vendo a nossa limitação. A gente tende a acreditar que é mais fácil ficar dias pensando e na hora de fazer já está tudo pronto na cabeça. Só que às vezes, quando a gente começa a fazer, o que a gente pensou não dá certo. Então é importante a gente pensar um pouco e experimentar. Porque esse exercício de pensar numa cena e começar a montar essa cena com um esboço simples, algo que você pode desenhar rápido, sem perder muito tempo, mas para começar a ver a cena se materializando. Isso é muito importante. Você pode pensar em cenas de histórias que você conhece. Você pode modificar, por exemplo, contos infantis, fábulas, crônicas. Você pode pegar algum momento histórico e tentar montar uma cena com esse momento histórico. Essa cena não precisa ter fala, ela pode sim ter uma narração, né? Você pode narrar a história e ir montando. A cena pode acontecer em diálogo, ou seja, sem narração, apenas um personagem fala, o outro responde, o outro fala, o outro responde. E pode ser uma cena sem fala, uma sequência de imagens, de bonecos que entram e saem, e combinado criem uma beleza e uma narrativa visual. Uma narrativa que a gente entende olhando, sem precisar ouvir. Mas, futuramente, eu vou dar
várias dicas. A gente vai voltar ao tema personagens, ao tema cenário, ao tema gravação, ao tema iluminação. Eu vou indo passo a passo, porque o meu objetivo com essa tarefa é levar para você a possibilidade de um projeto com qualidade. E para ter qualidade, você precisa se esforçar nos detalhes, não é? Não tem como fazer algo legal, algo divertido, algo bacana, sem esforço, sem dedicação. Nas artes não funciona. Às vezes a gente tem a sensação que o artista fez assim de improviso. Na verdade, quando a gente tem a sensação que fez de improviso, ele já treina há muito tempo. Então você já conversa em casa, se você não tem um telefone celular, se você realmente pode utilizar de alguém. Se você não tem, você vai observando as minhas dicas, porque eu já estou fazendo, querendo ou não, eu já estou fazendo testes para você. Né? A partir do momento que eu te dou exemplos dos testes que eu faço, você já está aprendendo com os testes que eu estou oferecendo. Mas, enfim, agora de longe, eu gostaria que você observasse que tem 4 desenhos. Os 4 desenhos feitos aqui, eles são idênticos. Observe que o primeiro está bem fraquinho, ele foi feito a lápis, somente a lápis. E mal a gente consegue perceber no vídeo, né? O segundo desenho eu fiz com contorno a caneta. Veja como já fica mais interessante. O terceiro desenho, além do contorno a caneta, eu colori, né? Eu coloquei uma cor suave. O quarto desenho eu fiz com uma forcinha na hora de colorir. Eu coloquei bastante vontade na hora de colorir para o desenho ficar forte. Então ele foi colorido de uma forma que a cor saísse bem intensa. E você percebe que no vídeo ele fica melhor. Agora eu vou trocar o cenário e vou fazer alguns testes para você ver de movimentação dos personagens e também para você observar proporções, tamanhos, já te dando algumas dicas de como você pode fazer no seu projeto. É muito importante você pensar em movimentação, porque se a cena é muito estática, o personagem entrou e você fica falando coisas que não têm ação, por exemplo, o personagem entrou, falou que estava chateada, pensou na vida e decidiu que ia chamar o amigo. Mas antes de chamar esse personagem... Tá vendo que vai ficando chato a cena? Por que vai ficando chato? Porque a gente precisa ver um movimento. Esse movimento nos encanta, nos seduz. Então, quando você criar a sua cena, você pense em entradas e saídas, já que esse personagem de papel, ele não tem muita movimentação física, né? Num próximo encontro, eu posso te sugerir e vou te mostrar como se constrói um boneco que ele pode mexer as mãozinhas assim. Mas por hora, pense como você pode criar uma movimentação que se aproxima da câmera, se afasta da câmera, vai para um lado. Enquanto você está explicando a ação, coisas podem acontecer, você pode incluir um passarinho. E aí você vai fazendo o teste. Perceba que esse material ele chama demais atenção, teria que ser da mesma cor. Ou eu teria que criar, por exemplo, a entrada de um outro personagem. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz essa cobrinha, a entrada de um outro personagem e vai experimentando, principalmente se esteticamente está sendo interessante para você. Então experimente formas, como por exemplo esse cenário aqui. Então aqui ele ficou com um cenário duplo, né? O que é interessante porque personagem, como esse, por exemplo, pode adentrar aqui na lateral e montar a sua cena e dialogar com outro personagem. Você pode se posicionar melhor, né? Atrás da caixa, enfim, e mantendo o diálogo aqui entre os personagens, né?
como esse fala aqui, esse fala aqui. E aí você vai começando a ter uma ideia. Você pode, inclusive, criar um outro terceiro cenário que passaria aqui pela frente. Enfim, lembre-se que nesse primeiro momento as coisas vão ficar um pouco fora de nexo. E eu estou mostrando isso de uma forma proposital para você depois, lá nos últimos vídeos, entender que o começo, o início de um processo, ele pode parecer caótico. Então não se desmotive se os seus primeiros desenhos ficarem fora de proporção, que aí você vai perceber assim, poxa, ficou legal o da frente, mas o de trás está faltando, a gente vê a caixa. Então a gente começa a ter outras lógicas. E para finalizar, vamos recapitular o que é importante ser feito nesta semana. São 3 coisas. Primeiro objetivo, que é encontrar uma caixa para você montar o seu mini teatro. Segundo objetivo é você, então, pensar numa cena. Essa pode ser uma cena inventada, totalmente inédita, pode ser uma cena que você já viu em algum lugar e você queira se inspirar, não imitar, mas se inspirar em alguma cena de filme, em algum conto, em alguma história infantil, em alguma narrativa, em alguma situação real, algo da vida real que você queira representar na sua cena, tudo bem. E o terceiro objetivo é você experimentar com esboços. Isso é muito importante para você começar a tornar concreto a sua cena. Então você vai primeiro pensar na cena e depois experimentar. E aí você vai refletir sobre o que você fez e vai aperfeiçoando. E é esse processo de refletir e aperfeiçoar é que você vai conseguir chegar numa cena muito legal, que você vai ter orgulho de mostrar para as pessoas que você conseguiu fazer algo bacana. E é isso. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!